Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Muito bem, a campanha para pressionar o Supremo Tribunal Federal acaba de ganhar um componente não muito surpreendente. A Folha de São Paulo apareceu com uma história de que o Alexandre de Moraes está isolado no Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que sai uma notícia no sentido de que Eduardo Bolsonaro pede a Donald Trump para não sancionar os outros ministros do Supremo Tribunal Federal neste momento, na tentativa de isolar Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro desmente, mas depois acaba confessando que ele está tentando pedir para o Trump não avançar contra os ministros, os outros ministros, além do Alexandre de Moraes, no STF, com a finalidade de deixar o Alexandre de Moraes isolado. A Folha de São Paulo publica uma matéria que chega a ser um pouco dolorosa, porque envolve uma grande jornalista, a Mônica Bergamo, que evidentemente publicou uma matéria sem lastro. Eu digo a você, eu gosto muito da Mônica Bergamo. Quando eu fui preso pelo Moro, pelo Sérgio Moro, a Mônica Bergamo veio em minha defesa, publicou várias matérias me apoiando, criticando o Sérgio Moro. Porém, eu devo dizer a você que a matéria da Mônica Bergamo não tem lastro. Ela publicou uma fofoca de algum ministro, provavelmente do Luiz Fux. Não acredito que tenha sido outro ministro que tenha dado essa informação para ela, ou talvez nem seja de dentro da primeira turma esse ministro que deu essa informação a ela. É uma informação furada. Eu posso garantir para você, estou garantindo para você, que a informação da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo de que o ministro Alexandre de Moraes está isolado no Supremo Tribunal Federal não é verdadeira. Ela pode não ter feito com má intenção, mas ela foi levada a erro, provavelmente por algum ministro de fora da primeira turma ou pelo Luiz Fux. O fato é um só, minha amiga, meu amigo. A primeira turma está fechada com o Alexandre de Moraes. Ele tem apoio da maioria dos ministros. No mínimo, na pior das hipóteses, ele tem apoio de 7 dos 11 ministros do STF, que é a maioria esmagadora. Nós estamos falando aí de 7 entre 11 ministros do STF, né? Praticamente 70% do STF está apoiando o Alexandre de Moraes, e não vai haver nenhuma dissensão, tanto que a Mônica Bergamo, nessa matéria, ela reconhece que a chance de a primeira turma recusar a prisão do Jair Bolsonaro, como diz a Folha de São Paulo, como diz a matéria da Mônica Bergamo, que há um isolamento do Alexandre de Moraes no STF, depois que ele decretou a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Isso não é verdade. Inclusive, vários juristas, como mostra o jornal O Globo hoje, vários juristas consideram que saiu barato para o Jair Bolsonaro, inclusive que o Alexandre de Moraes deveria ter pedido prisão preventiva, em regime fechado, em um presídio, e não, talvez numa instalação militar, em algum presídio, provavelmente uma instalação militar, mas em regime fechado, não dentro de casa. Esses ministros dizem, esses juristas dizem que o Alexandre de Moraes optou por aliviar para o Jair Bolsonaro, porque o caso do Jair Bolsonaro é claramente de prisão preventiva. O Alexandre de Moraes, ele emitiu uma restrição contra o Jair Bolsonaro, dizendo que ele não poderia usar redes sociais, e ele usou redes sociais para atacar o STF. Foi numa manifestação convocada para atacar o STF pela mão do seu filho e do deputado Nicolas Ferreira. Ele, enquanto o STF era atacado
pelo Flávio Bolsonaro e pelo Nicolas Ferreira, entra o Jair Bolsonaro com a voz dele e ataca também o Supremo Tribunal Federal, falando que toda aquela manifestação era pela nossa liberdade, apesar de que era pela liberdade dele, não daqueles que estavam lá, porque a liberdade daqueles não corria risco nenhum, tanto que estavam na rua se manifestando e xingando o STF e tudo quanto é nome, porque eu estava lá. Muito bem, o que é que acontece? Esses juristas todos dizem que o Alexandre de Moraes pegou leve com o Bolsonaro e pela primeira vez, eu vou lhe dizer uma coisa, tem hoje na Folha de São Paulo uma coluna de uma jornalista chamada Dora Kremer. Eu acompanho essa jornalista há décadas. Ela escrevia no jornal O Estado de São Paulo durante décadas. Depois, agora, há algum tempo, ela está escrevendo na Folha de São Paulo. É uma jornalista de direita, é uma jornalista que sempre defendeu a direita, sempre atacou o PT, atacou a esquerda, de todas as formas, é ultraconservadora e ela publica hoje uma coluna dizendo que o Alexandre de Moraes não tinha alternativa, porque ele emitiu medidas cautelares óbvias contra o Bolsonaro, que não são aceitáveis, uma tentativa de intimidar o tribunal, ele precisava fazer isso, era imperativo que qualquer tribunal do mundo fizesse isso. Ele fez, ele emitiu as medidas cautelares para o Jair Bolsonaro se recolher. O Bolsonaro foi lá e descumpriu as normas das cautelares em meio à galhofa, em meio a deboche dele, do filho dele e do Nicolas contra o STF. Não havia outra alternativa. Então, essa matéria da Mônica Bergamo não procede e a primeira turma, tanto que ela diz, repito, ela diz que a chance de a primeira turma revogar, não apoiar o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes provavelmente vai submeter essa decisão de prender o Bolsonaro na casa dele, vai colocar essa decisão na primeira turma para referendar, e a primeira turma vai referendar. Eu estou garantindo para você que a primeira turma vai referendar. O Fux provavelmente vai pular fora, mas vai ser por 4-1 que a primeira turma vai referendar a preventiva do Bolsonaro. Então, essa medida não procede e mostra que estão tentando pressionar, vão tentar pressionar o STF de todas as formas. Você teve agora uma tentativa ontem de parar a Câmara dos Deputados, os golpistas bolsonaristas estão se isolando no Congresso Nacional e a partir daqui, nas próximas semanas, com o julgamento do Bolsonaro começando agora no fim desse mês, começo de setembro, vai haver pressão em cima do STF e o tribunal já está preparado para isso. Eu tenho informação que eu estou lhe transmitindo aqui e eu quero, para quem não acredita em mim, ontem saiu uma notícia no portal Metrópolis de que o Eduardo Bolsonaro está com medo de ir para a Europa porque ele pode ser preso pela Interpol, como o blog da Cidadania avisou para você há pelo menos uns 10 dias atrás. Você deve se lembrar porque a matéria repercutiu muito. Foi no sábado retrasado que o blog da Cidadania publicou uma matéria dizendo que se o STF pedir, a Interpol prende Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro grava, inclusive, um vídeo dizendo que antes de ir para a Europa, eu vou consultar a Interpol. A Interpol pode não dizer nada para você, viu, Eduardo Bolsonaro? Então, confirmando o que eu já disse 10 dias atrás, foi confirmado ontem. Tá? Então, muita gente sabe que aqui o Blog da Cidadania antecipou isso, assim como o Blog da Cidadania, no dia da prisão do Jair Bolsonaro, disse pela manhã, às 9 horas da manhã, que o Alexandre de Moraes tinha mandado prender o Jair Bolsonaro. E à noite ele foi preso. Apesar de que eu fui aí atacado por várias pessoas aí dizendo que eu tinha inventado aquilo, poucas horas depois se confirmou a notícia. Eu não dou informação aqui sem apurar. Eu estou dizendo para você que é mentira
que o Alexandre de Moraes está isolado no Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. O senhor pretende viajar para a Europa em busca dessas sanções que o senhor já tem articulado à distância? Sim, pretendo ir ao Parlamento Europeu. Já tem um convite feito pelo parlamentar polonês Dominik Tarczyński, né, para viajar para lá, dentre outros países. Então, está na nossa rota. Eu só tenho que me assegurar de que eu não serei mais uma vítima do Moraes e fazer, né, gestões para descobrir se a Interpol está ou não pedindo a minha prisão. Eu acho difícil que a Interpol siga validando as decisões do Moraes. Eu trago agora uma apuração exclusiva e, de certa forma, surpreendente. Quem imaginava que Eduardo Bolsonaro iria mais uma vez dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta, vai perder, viu? Porque o deputado Eduardo Bolsonaro pediu à Casa Branca uma pausa nas sanções contra ministros do Supremo, porque ele busca uma espécie de pacto de convivência com o STF. Então é o seguinte, olha, com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi decretada ontem, segunda-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, que tem articulação lá e diálogo na Casa Branca, estão trabalhando fortemente para que o governo dos Estados Unidos não aplique sanções aos outros ministros do Supremo. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos única e exclusivamente para essa pauta. Agora, eu quero chegar a uma possibilidade menos traumática. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. É por isso que a gente está seguindo um passo a passo. Começou com a retirada dos vistos, depois com a sanção ao FEC. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. É simplesmente isso. Quem está falando em recuo, quem está falando que eu desisti de colocar adiante outras medidas rigorosas como sanções, está mentindo para você. Ele tenta calar a principal liderança de direita do Brasil, que é o presidente Bolsonaro, de uma forma absolutamente atípica, fora da normalidade, e decreta a prisão domiciliar. Eles estão perdendo. Basicamente, é isso o que está acontecendo. Você vê que o Eduardo Bolsonaro nega o recuo, mas confirma o recuo. E é um recuo porque ele sabe que a situação está ficando feia para ele. 10 dias atrás, nós avisamos aqui no blog da Cidadania que a Interpol não vai fazer com o Eduardo Bolsonaro o que fez com o Oswaldo Eustáquio, com o Alan dos Santos, porque o crime do Eduardo Bolsonaro é um crime diferente, é crime de obstrução da justiça, que é um dos crimes pelos quais a Interpol prende as pessoas. Não é prende, não. A Interpol não prende ninguém. Há uma grande desinformação sobre a Interpol. Quando eu falei sobre a Interpol prender a Carla Zambelli, muita gente, o Eduardo Bolsonaro, muita gente falou: a Interpol não prendeu nem a Carla Zambelli. A Interpol não prende ninguém sozinha. Ela não sai pelos países procurando prender ninguém. A Interpol ela é uma polícia fronteiriça, mas ela pode ajudar a polícia com informações, com investigações, mas não prende ninguém dentro dos países. Ela prende se tentar sair do país, né? E o Eduardo Bolsonaro, ele foi verificar isso porque ele sabe que essa informação que o blog da Cidadania deu em primeira mão é uma informação correta. Muito bem, você vê que eles estão perdendo, eles tentaram parar o Congresso Nacional, o Centrão está contra o bolsonarismo, deixou o bolsonarismo falando sozinho, o Mota mandou apagar as luzes porque eles ficaram lá de noite tentando obstruir, não vamos sair daqui, querem conseguir na mão grande e vão perder. E o Eduardo Bolsonaro sabe que não dá para ele ficar dobrando a aposta, porque tem um limite naquilo que o Trump pode fazer
e o Trump está sob pressão nos Estados Unidos. Aí vem a Folha de São Paulo com essa conversa. Eduardo Bolsonaro vai consultar a Interpol porque ele sabe muito bem que o crime que ele cometeu é um crime muito grave e, de alguma forma, as informações sobre a reportagem do Blog da Cidadania chegaram a ele. Por quê? Porque o Blog da Cidadania vem acertando muita coisa no caso das sanções do STF contra os bolsonaristas e eles acompanham o que a gente faz aqui, você pode ter certeza. O Eduardo Bolsonaro vai consultar e eles não vão responder nada. Ele que vá por sua conta e risco. Eu acredito que ele pode até viajar nesse momento, porque ainda não saiu a ordem de prisão dele. Então a Interpol não vai detê-lo assim, né? Pode viajar, bananinha. Mas o fato é que a prisão do Bolsonaro isola o Moraes na visão da Folha de São Paulo. E, na verdade, não é uma visão, é uma farsa. Essa reportagem diz que os ministros estão furiosos com o Alexandre de Moraes, porque ele foi muito longe. Conversa, todos os juristas dizem que o Alexandre de Moraes foi light, porque ele devia mesmo era trancar o Bolsonaro na papuda, ou em algum quartel, vá lá, algum quartel, porque ele é militar, não é um general como o Braga Neto, né? Vamos esquecer que ele é capitão. Mas o que eles estão fazendo aí, o que a Folha está tentando é dar continuidade ao teste de fidelidade. A Folha de São Paulo, nessa reportagem aqui, veja só, escreveu um editorial para se justificar por publicar essa matéria infame aqui. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Na eleição de 2018, enquanto esteve na presidência, Bolsonaro atacou esta Folha de forma covarde e tal, mas depois o Elon Musk ficou amigo do Bolsonaro, saiu em defesa do Bolsonaro. O Elon Musk é o cara mais rico do mundo e a Folha tem algum interesse porque vem atacando o Alexandre de Moraes e tentando colocar o Moraes em saia justa desde o ano passado, agosto do ano passado, já faz um ano, quando publicou uma série de matérias acusando o Alexandre de Moraes por não oficiar a ele mesmo quando ele era presidente do TSE e tomava decisões que o Alexandre de Moraes do STF pedia ao TSE. Bom, seja como for, esse teste de fidelidade se baseia nessa matéria da Mônica Bergamo, prisão de Bolsonaro irrita ministro do STF, isola Moraes, mas ela reconhece que, você veja bem, ela reconhece que caso o Moraes mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-lo, que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. E põe muito difícil, não é impossível, é impossível. Sabe por que é impossível nesse momento? Eu vou te explicar por que é impossível. Porque o STF estaria colocando a corda no próprio pescoço. Se isso acontecer neste momento, o Supremo Tribunal Federal está acabado. Eu digo para você, está acabado. O Alexandre de Moraes está acabado, o STF está acabado e o Brasil está acabado. E no fim da edição vou te mostrar por quê. E o fato é que o Moraes tem apoio total no STF. Veja, até esse Poder 360, que tinha inventado que o Moraes estava isolado no STF, publica essa matéria aqui. 7 de 11 ministros do STF se manifestaram pró-Moraes contra a lei Magnitsky. Ué, esse mesmo Poder 360 diz que o Moraes ficou isolado. Essa conta aqui tinha a Carmen Lúcia, não é? Tinha a Carmen Lúcia e tinha o Fachin do lado de cá, e o Barroso do lado de cá, e o Zanin do lado de cá. Passaram tudo para o lado de lá, não é? E o Fux, com certeza, ele vai ser contra a prisão domiciliar do Bolsonaro, e o Toffoli, pelo jeito, o Toffoli não falou nada até agora, o Toffoli eu acredito que ele é capaz de trair os colegas. Os outros aqui não vão trair o Alexandre de Moraes e vão manter a prisão.
E é preciso que isso aconteça, porque senão o STF está acabado. Você tem a matéria da CNN e aqui você tem até juristas dizendo que o STF enfrenta armadilha no caso Bolsonaro e precisa atuar sem vingança nem receio. Essa jurista aqui, Luísa Machado, ela diz claramente isso. O Moraes pode mandar a decisão da prisão de Bolsonaro para votação no STF? Provavelmente ele vai mandar. Ele vai mandar, cabe à primeira turma. Ele vai mandar. Aqui essa matéria comenta o que a Folha publicou e diz o seguinte, olha, o Alexandre de Moraes não tem como perder isso na primeira turma, porque eles sabem que seria suicídio. O Moraes não tinha escolha, diz a Dora Kremer. Não cabe ao juiz cotejar as injunções políticas na aplicação de sanções à infração das regras legais. Minha amiga, meu amigo, o Alexandre de Moraes emitiu uma cautelar e a cautelar foi violada. Se não prendesse o Jair Bolsonaro, era para prender em regime fechado, não em casa. Se ele não fizesse isso, o judiciário estava desmoralizado. Acabou o judiciário brasileiro. Como é que um país vai viver sem judiciário? Aqui a Mônica Bergamo, lá em 2017, né, publicou uma matéria que me ajudou muito. Quando o Moro disse que não era jornalista, ela publicou aqui que o sindicato dos jornalistas disse para o Moro que eu era jornalista, sim, não é? Inclusive, eu digo para você o seguinte, o Gilmar Mendes também falou sobre essas narrativas contra o STF e diz que a Corte tem desafio de mostrar real atuação, porque essas informações em off aí que saem, tem muitas vezes informações que não procedem. Eu duvido que eles achem um ministro que vai assumir que é contra o STF, que é contra a decisão do Moraes de prender o Bolsonaro e que a primeira turma vá desfazer a decisão do Moraes. Condescendente versus movido por cálculo político. Juristas divergem sobre medidas contra Bolsonaro. Esse jurista aqui diz que o Moraes foi condescendente demais. O advogado André Pericmanes considera que havia elementos para a prisão, enquanto Renato Vieira argumenta que a domiciliar não podia ser alternativa, que tinha que prender mesmo. Então esse aqui achou que ele fez certo e esse aqui achou que ele devia ter prendido era na cadeia. Está aqui a matéria, eu não vou ler porque a matéria é muito longa, você pode ler. Está no Globo aí, condescendente versus movido por cálculo político, juristas divergem sobre medidas. Vá ler a matéria. Eu estou resumindo para você aqui, tá? O motim no Congresso já está isolando o bolsonarismo ainda mais e o que é que acontece? O agro teme sanções de Trump ao Brasil por compra de fertilizantes russos e faz alerta ao Itamaraty. O que é que acontece? Se o Brasil ceder ao Trump, no caso do Bolsonaro, o Trump não para mais. Qualquer coisa ele vai ameaçar, taxar o Brasil se o Brasil não fizer tudo o que ele quer. E o agro precisa desses fertilizantes russos. Você entendeu? Então não tem como o Brasil, nem o STF, nem o Brasil se encolher diante do Donald Trump. Não tem. Nunca se pode ceder a chantagens. Como deputado, o mais engraçado é que o Bolsonaro apresentou proposta para dar ao STF poder exclusivo de suspender redes sociais. Veja só isso, não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.